Olá! Gráfico com destaque de coluna. Vamos aprender a montar um gráfico onde uma determinada coluna será destacada para uma melhor análise. Olha que gráfico bem interessante para a gente criar aqui. Para a gente brincar um pouco aqui com a aparência dos nossos gráficos, com a apresentação. O que eu fiz? Eu montei um gráfico de colunas 2D e coloquei uma coluna sobreposta, como eixo secundário, para que ela destaque uma determinada informação que eu quero analisar. Como assim? Olha só, aqui no meu cantinho esquerdo eu inseri uma ferramenta VBA, que é a caixa de listagem, tá? Que é uma ferramenta muito simples que a gente vai usar também aqui para trabalhar a manipulação dos dados. Então, por exemplo, o produto conta corrente, ó, vou selecionar. Selecionei e aí ele destacou aqui, ó, conta corrente. No centro da coluna é o realizado, é o que está ocorrendo. Pode ser um faturamento, cancelamento, enfim. Você pode utilizar os dados que você quiser comparar, enfim. E aqui no topo seria o eixo, né? Seria a coluna que a gente tem como meta, por exemplo. Então, até agora foram 216 mil, mas o ideal é 249 mil. E conforme eu vou mudando o produto, olha só, ele vai destacando a coluna referente àquele produto. Então, é muito interessante porque o gráfico ele fica mais visível, mais intuitivo, ele fica mais limpo na hora de você fazer a apresentação, certo? Então, vamos fazer esse gráfico aqui do zero, não necessariamente idêntico a esse, mas algo parecido, tá bom? Então eu vou limpar aqui e a gente vai começar do zero. Então vamos lá. Eu separei aqui uma listinha bem simples de produtos, né? Como eu estava exemplificando. Aqui eu tenho o valor apurado e aqui a gente vai criar uma meta. A meta é bem simples, eu vou fazer um cálculo básico, vai ser assim, ó. Igual esse valor vezes 0, por exemplo, 15, certo? Então ele vai ter esse valor aqui que eu vou somar. Então esse resultado vai ser mais o valor apurado. Então a meta ela vai ser sempre maior que o valor apurado, tá vendo? Então aqui é 21, a meta é 25 e assim por diante. Agora eu preciso fazer o seguinte, olha só. Todos os itens, eles vão ter uma meta. Só que essa meta só vai aparecer de acordo com o que eu selecionar na minha ferramenta, né? Na minha ferramenta VBA. Então eu vou selecionar e aí ele vai mostrar o valor da meta. Os outros itens, que obviamente não estarão selecionados, eles vão aparecer como zero. Vamos entender isso na prática mesmo, olha só. Primeiro, você vai selecionar o intervalo que tem aí os seus produtos, os itens, enfim, que você deseja comparar. Botão direito, vem aqui na opção definir nome, tá? E aí eu utilizo um nome sugestivo, produto, item, enfim, dá um OK. Agora que você definiu o nome para essa lista, você vem aqui na guia desenvolvedor, inserir e vem na opção de, olha só, caixa de listagem controles ActiveX. Eu prefiro sempre usar esses daqui porque o alcance dessas ferramentas aqui são muito maiores do que os controles de formulário que a gente tem aqui em cima, tá? E é mais fácil até mesmo de configurar essas daqui. Então eu acabei de inserir a minha caixinha, ela vem em branco e o primeiro passo é carregar com esses dados aqui. Então com a ferramenta selecionada, você vem na propriedade dela, tá? E aí você vem na aba categorizado, desce a barra até o final, procura o list fill range. E aí no list fill range você chama o intervalo que você nomeou, né? No caso aqui eu coloquei produtos. É produto ou é produtos? Acho que é produto, sem o S. Isso mesmo, ó, tá vendo? Então ele já carregou aqui o intervalo. Agora eu vou linkar a informação que eu selecionar na minha caixa em uma célula. Então aqui eu tenho o link de cell logo acima do list fill range e eu vou colocar na E1, por exemplo, tá? Que mais? Só para a gente finalizar aqui a nossa caixa, eu tenho aqui ó, o list style, ou seja, o estilo da lista. Eu vou mudar para option, por exemplo, né? Aqui ó, vou mudar para option.
que ele vai ficar com esse ícone aqui do lado, que vai dar uma aparência melhor, mostrando, identificando o que a gente está selecionando. Pronto, só isso. Vou fechar aqui, vou trazer a minha lista aqui para baixo, só para a gente ter uma visão melhor de tudo que está acontecendo aqui na planilha. Vou sair do modo design e aí eu vou fazer um teste, ó, tá vendo? Conforme eu vou selecionando o produto, ele vai alterando a informação da célula E1. E isso aqui é muito importante, que é com base nisso que a gente vai trabalhar aqui o restante da nossa fórmula. Eu vou começar do zero, igual se esse valor aqui, F4, tá? Deixa travado aqui como referência absoluta, for igual a este valor aqui, tá vendo? Esse em comparação com esse e vice-versa. Então, eu vou fazer um cálculo que é pegar esse valor, multiplicar por 0,15, 14, 20, fica o critério. Eu vou colocar aqui um número mais alto, como por exemplo 19, tá? 0,19, tá? Então eu vou pegar o valor, multiplicar por 0,19, isso aqui dentro de parênteses, e aí o resultado que der, eu vou somar com o próprio valor apurado. Ponto e vírgula. Caso contrário, se falso, eu vou deixar zerado. Então eu dou um Enter e olha só como é que fica. Eu vou arrastar aqui a fórmula só para a gente entender. Então, onde tem valor é onde eu estou trabalhando a informação. Então aqui, ó, cartão de crédito, ó, conta corrente, conta poupança, cartão de crédito, consignado e assim por diante. Ou seja, ele só vai mostrar valor na meta onde eu selecionei aqui o meu produto. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou inserir o gráfico e vou começar a dar uma brincada com esse gráfico. Porque gráfico, pessoal, é isso mesmo. Você insere as informações e você vai manipulando até a hora que você chega numa aparência que você fala, poxa, agora tá legal, beleza? Então eu vou selecionar as 3 informações, tá? Produto, apurado e meta. Venho na guia inserir. Eu vou colocar aqui, ó, gráfico de colunas 2D, tá? Uma dica que eu dou é, você pode ir limpando algumas informações do gráfico para deixar ele mais visível e aos poucos você vai definindo o que você quer ou não apresentar. Então eu vou estender bastante aqui a visualização dele, tá? Deixa eu acertar ele aqui. Ok. Então, o que a gente tem? Só para a gente entender. Ó, a coluna em laranja é a meta. A coluna em azul é apurada. O que nós vamos fazer? Clica na coluna em azul, né, que seria a dos produtos, que seria a principal no caso. Botão direito, formatar série de dados. Tá vendo aqui, ó? Ele vai abrir essa janela aqui, ó, formatar série de dados. E aí você vai mudar de eixo principal para eixo secundário. Olha só o que aconteceu. A coluna azul passou para frente, tá? A coluna em laranja passou para trás. E agora, você pode fazer alguns pequenos ajustes, como mexer nas larguras, por exemplo. Ó, se você quiser deixar ela bem mais fina, para ficar mais interessante, ó, você vai afinando a largura da coluna. A gente pode fazer a mesma coisa com a coluna em laranja, tá? Então, você clica nela, né? Deixa eu clicar fora aqui de novo. Clica nela, formatar série de dados, ó, mesma coisa. E aqui a gente pode ir, ó, alargando ela e você vai deixando da forma que você acha melhor, certo? O interessante aqui é fazer um preenchimento com cores parecidas, né? Ou com uma cor que vai destacar, vai combinar uma com a outra. Então, por exemplo, aqui eu posso escolher uma cor mais neutra, né? Vou colocar aqui, ó, no preenchimento sólido, por exemplo, eu vou mudar a cor para um laranja bem escuro mesmo, certo? Tá vendo? E aqui, vou até deixar sem linha de borda, tá? E aqui no principal, eu vou colocar uma cor laranja, certo? Só que na opção de gradiente, tá vendo? Então, deixa eu só mudar aqui a cor, né? Tá vendo? De amarelo, eu vou colocar para laranja, por exemplo, né? Deixa eu aumentar aqui, tirar o azul, ó. Eu tirei o azul. Deixa eu tirar a borda também, ó, sem linha, certo? E aí ele vai ganhando o corpo, ó, tá vendo? Vai ficando dessa forma. Você vai destacando a coluna. Aqui no preenchimento da meta não, do apurado, a gente tem na opção de preenchimento
a questão da transparência. Você pode ajustar a transparência, ó, e a cor vai ficar parecida com a de destaque, tá vendo? Então fica dessa forma, ó. Fica algo parecido, algo interessante também. Aqui na opção do eixo da meta, a gente tem como, digamos assim, inverter essa posição. Tá vendo? Então, a cor mais escura está aqui em cima, isso no tipo radial. A gente pode inverter de que forma? Deixa eu puxar para cá a cor laranja, eu vou jogar ela bem para frente. Se tiver uma cor de intruso aqui, como é o caso, é só você selecionar e vir aqui na opção de remover marca gradiente, tá vendo? Então, o que eu fiz? Eu passo a cor laranja para cá e aí eu jogo a cor branca aqui para frente. E aí eu posso ir ajustando. Opa, deixa eu tirar essa daqui, que às vezes a gente clica 2 vezes e ele duplica. Então vai ficar dessa forma. Agora a cor mais clara está na ponta, certo? Aí você vai testando e vai vendo como vai ficando. Olha só, tá vendo que ele está ganhando um corpo, uma atenção bem especial quando você seleciona o produto. Fica bem interessante, fica bem bonito de visualizar. A gente pode inserir as séries. Então, deixa eu remover essas informações aqui, vou dar mais espaço no gráfico. Eu vou começar pelo valor apurado. Então, seleciono as colunas, botão direito, e vamos adicionar rótulos de dados, que são aqueles valores que ficam aparecendo no topo, no centro ou no rodapé das colunas. Então, vem aqui, tá vendo? Ele já adicionou no topo. Então é só você selecionar os rótulos, botão direito, formatar rótulos de dados. Aqui, ó, no final, certo? Em formatar rótulos de dados, você tem logo ali embaixo a posição do rótulo. Então você deixa, por exemplo, no centro e aí ele joga aqui para baixo, certo? Você pode também preencher, né, o fundo dos rótulos. Então você pode vir aqui na primeira opção, preenchimento sólido, e escolher uma cor, exemplo branco, e aí você consegue destacar. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, para a meta. Seleciona a meta, botão direito, aqui você vai adicionar o rótulo, ó, tá vendo? Ele já adicionou. Seleciona, né? Botão esquerdo do mouse, botão direito e formatar os rótulos agora da meta. E aí você pode deixar na extremidade externa, por exemplo, que ele vai ficar sempre acima, por fora da coluna. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó, preenchimento sólido de uma cor branca, por exemplo. Tá vendo? Ok. A gente pode alterar o fundo do gráfico, certo? Então, se você seleciona aqui, botão direito, formatar a área do gráfico, preenchimento sólido, aqui a gente pode utilizar uma cor que, digamos assim, vai encaixar melhor com o nosso visual. Essa daqui não, no caso. Então, por exemplo, uma cor de fundo escura, essa daqui pode dar um destaque interessante, né? Se você for colocar uma cor muito escura de fundo, você pode remover aqui algumas informações, como a legenda. E essas informações aqui é interessante você destacar também, porque senão elas vão ficar ocultas por conta da cor. Então eu posso colocar aqui um preenchimento sólido de uma cor branca também. E aí o fundo eu posso exagerar e colocar um fundo preto. Olha como é que ficaria, né? Então você consegue ter um destaque bem interessante do seu gráfico. E aí você vai montando, organizando ele com a aparência que você acha melhor, certo? Então eu vou fechar aqui a minha área de formatação. Vou organizar o gráfico aqui em uma posição interessante. Então venho na guia desenvolvedor, modo design e puxo a minha ferramenta VBA aqui para o canto. O gráfico eu vou arrastar aqui para o lado, ó. Vou aumentar o tamanho dele, tá bom? Do jeito que está aqui está interessante. A ferramenta eu vou encaixar ela numa região que eu acho interessante. Quando você tenta puxar para cá, automaticamente ela fica por trás, fica por baixo do gráfico. Aí é simples, você clica no gráfico, botão direito, você tem essa opção aqui, ó, trazer para frente ou trazer para trás. Vamos enviar o gráfico para trás. Aí eu consigo trazer a minha ferramenta aqui, ó,
Tá vendo? Eu posso até diminuir um pouco o tamanho dela, fica ao seu critério, dependendo aqui se essa coluna vai ou não crescer. A gente faz um teste e aos poucos a gente vai acertando, olha só. Tá vendo? Até chegar aqui no último, por exemplo. E aí fica um gráfico com uma aparência bem diferenciada para você trabalhar suas apresentações.